Olá, pessoal. Vamos a mais uma aula de biologia. Hoje nós vamos falar aí dos ácidos nucleicos e também do ATP. Os ácidos nucleicos, eles têm como função o armazenamento da informação genética. O que a gente chama de informação genética? Informação genética é a informação que está escrita no ácido nucleico de uma forma codificada, que é utilizada pelas células para a produção de proteínas, para a síntese de proteínas. Então, essa informação genética é a receita que a célula utiliza para produzir as suas proteínas. Ou seja, se a célula precisa produzir milhões de moléculas de hemoglobina, ela tem que colocar aqueles aminoácidos que formam a hemoglobina numa mesma sequência, né? A sequência de aminoácidos é fundamental, né, para a construção de uma proteína. Então, molécula de hemoglobina sempre tem uma determinada sequência de aminoácidos. Então, como é que se garante, né, que a célula vai produzir sempre a mesma sequência de aminoácidos? A partir de uma receita. E essa receita, então, é a informação genética armazenada nos ácidos nucleicos. Perfeito? Muito bem. Além disso, como o ácido nucleico, então, está relacionado com a produção de proteínas, ele está relacionado com a produção de enzimas. É isso? Enzimas são proteínas. E as enzimas controlam o metabolismo celular. Então, dessa forma, a gente pode dizer que, indiretamente, o ácido nucleico está controlando a atividade celular a partir do momento que ele controla a síntese das enzimas necessárias ao metabolismo. E, obviamente, também o ácido nucleico é responsável pela herança, hereditariedade, a passagem das informações, das receitas para a construção das proteínas, polipeptídeos e suas características do indivíduo, dos pais para os filhos. Então, essas são as funções dos ácidos nucleicos. Os ácidos nucleicos são polímeros, são moléculas muito grandes, formadas por unidades menores chamadas nucleotídeos. Um nucleotídeo, como a gente observa aqui embaixo no esquema, né, ele é formado por uma pentose, que é um açúcar de 5 carbonos, uma base nitrogenada, que pode ser chamada de base púrica ou base pirimídica, e um grupo fosfato ou ácido fosfórico. Então, a pentose no meio, ligada a uma base nitrogenada e a um grupo fosfato ou ácido fosfórico. Esses nucleotídeos são as unidades que vão formar o ácido nucleico. Então, eles vão se ligar um ao outro através da pentose de um e o fosfato do outro. Essa ligação da pentose de um com o fosfato do outro vai formando, então, longas cadeias de nucleotídeos. Então, essas ligações são chamadas ligações fosfodiéster, e elas têm eliminação de molécula de água. Então, nucleotídeo, o que é o nucleotídeo? Recapitulando, formado de 3 partes, uma pentose, que pode ser a ribose, C5H10O5, ou a desoxirribose, C5H10O4. Esse prefixo desoxi quer dizer que é desoxigenada, perdeu um oxigênio, né? Então, ribose C5H10O5, desoxirribose C5H10O4. O grupo fosfato, também chamado de ácido fosfórico, e a base nitrogenada púrica ou pirimídica. As bases nitrogenadas são anéis de carbono e nitrogênio. Basicamente, é alternado carbono e nitrogênio. Tem algumas diferenças, mas basicamente é isso. Então, a base púrica é um anel duplo de carbono e nitrogênio, enquanto que a base pirimídica é um anel simples de carbono e nitrogênio. Existem 2 tipos de bases púricas, ou purinas, né, que são a adenina e a guanina, e 3 tipos de bases pirimídicas, ou pirimidinas, que são a timina, a citosina e o uracil ou uracila, tanto faz. Tá? Muito bem. Esses nucleotídeos, conforme eu falei anteriormente, ligam-se uns aos outros da pentose de um, né? A pentose é o açúcar, né, de 5 carbonos, então por isso eu coloquei aqui a letra A. Certo? Então, o açúcar de um
no fosfato do outro. Açúcar de um no fosfato do outro. Açúcar de um no fosfato do outro. Então, essas ligações entre os açúcares e os fosfatos, né, são chamadas, então, de ligações fosfodiéster. Então, elas que mantêm unidos os nucleotídeos para formar, então, a cadeia, né, de nucleotídeos. Então, está aqui o fosfato, o açúcar, que pode ser desoxirribose ou ribose, né, suas pentoses, e as bases nitrogenadas. Então, isso aqui vai formando longas cadeias. Aqui só tem 3 nucleotídeos, mas os ácidos nucleicos têm muito mais do que isso. O ácido nucleico mais simples é o ácido ribonucleico, ARN, né, em português, ácido ribonucleico, certo? E em inglês, RNA. Muito mais conhecido, né, por RNA. Mas toma cuidado que pode aparecer numa prova aí ARN, você se esquecer e fazer confusão. Então, o ácido ribonucleico, ele é formado pelos nucleotídeos ligados, conforme nós falamos agora, né? Ligações fosfodiéster, do açúcar de um nos grupos fosfatos, ligações fosfodiéster. Então, nós temos uma cadeia aí, né, de nucleotídeos. Então, o ácido ribonucleico, ele é encontrado principalmente no citoplasma celular, principalmente no citoplasma. 90% do ácido ribonucleico está no citoplasma. Ele é monocatenário, isso quer dizer o quê? Que ele tem uma cadeia de nucleotídeos, um filamento de nucleotídeos, né? Então, você tem um nucleotídeo aqui, um outro aqui, um outro aqui, formando uma cadeia, um filamento de nucleotídeos, né? Uma fita. Então, é monocatenário. A pentose é a ribose, e ele não possui timina. Em vez de timina, ele possui uracil. Então, as outras bases, adenina, citosina, guanina, estão presentes. Adenina, citosina e guanina. Ele, em vez de ter timina, ele tem uracil. Isso é importante porque no outro tipo de ácido nucleico, que é o ácido desoxirribonucleico, é o contrário. 3 tipos de ácido ribonucleico existem na célula, além de outros, né, que posteriormente você vai estudar na faculdade. Mas os 3 tipos fundamentais são o ácido nucleico, o ácido ribonucleico mensageiro, RNA mensageiro, o RNA ribossômico e o RNA transportador. Então, esses 3 tipos de RNA, eles têm papel importantíssimo na síntese de proteína, que é um outro assunto, né, que a gente vai verificar em outra aula. Mas, por enquanto, guarde que existem esses 3 tipos fundamentais. O RNA mensageiro, o RNA ribossômico e o RNA transportador. Eles são produzidos no núcleo, por isso são chamados ácidos nucleicos, são produzidos no núcleo, mas a maior parte deles segue para o citoplasma da célula. 90% desses ácidos nucleicos estão no citoplasma celular. Já o ácido desoxirribonucleico, ADN ou DNA, ele é encontrado principalmente no núcleo celular, 90% do DNA está no núcleo da célula. A gente encontra DNA também em algumas estruturas do citoplasma. Então, nas mitocôndrias existe DNA. E nas células vegetais, né, que possuem plastos, os plastos também possuem DNA. Então, mas 90% do DNA é nuclear. Ele é bicatenário, formado de 2 cadeias, 2 filamentos, 2 fitas, e essas cadeias elas são antiparalelas. O que quer dizer isso? Elas têm uma organização interna, tá? Uma direção, enquanto que uma das cadeias é direcionada para baixo, a outra é direcionada para cima, como se fosse uma estrada, né, com mão e contramão. Uma vai e outra volta. Então, isso em termos de estruturação, ordenação química no interior da molécula. No momento, não nos interessa esse fato de ser antiparalela, mas guarde essa informação, que ela vai ser importante no futuro. Pentose é a desoxirribose, daí o D, né, de ácido desoxirribonucleico, DNA, não tem uracil. Agora, em vez de uracil, tem a timina. As outras bases, adenina, guanina e citosina, estão presentes. E as bases dos 2 filamentos, das 2 cadeias,
elas se ligam por ligações de hidrogênio, né? Também chamadas aí nos livros aí de ponte de hidrogênio. Então, essas ligações de hidrogênio são forças de atração que mantêm, né, ajudam a manter aí esses filamentos unidos e são formados, então, pelo pareamento de bases. A adenina forma duas ligações de hidrogênio com a timina e a guanina forma sempre três ligações de hidrogênio com a citosina. O DNA ele foi identificado a primeira vez, né, no início do século XX, 1901, por aí. A função do DNA como armazenador da informação genética foi descrita bem no início da década de 1950, mas a estrutura química do DNA foi proposta em 1953 pelo Watson Crick. Então, esse modelo, né, do DNA que a gente vê aí do lado, que são duas fitas entrelaçadas, né, em espiral, formando uma espécie de escada, né, escada de caracol, aquela escada toda em espiral, né? Então, o corrimão da escada seria a desoxirribose com fosfato e o degrau da escada e os degraus da escada aí seriam as bases nitrogenadas unidas pelas ligações de hidrogênio. Então, isso aqui é um desenho, né, mais próximo da realidade, da estrutura da molécula. Aqui, esquematicamente, então, mostrando os dois filamentos de nucleotídeos. Então, nós temos um filamento, uma cadeia aqui na esquerda, uma cadeia aqui na direita, certo? Então, o corrimão que eu falei da escada é esse, né, desoxirribose fosfato, de um lado e do outro. E no meio, então, as bases nitrogenadas, a adenina ligada à timina, atraída pela timina, né, com duas ligações de hidrogênio, e a guanina com a citosina, três ligações de hidrogênio. É importante guardar isso, tá? Adenina e timina, duas ligações, guanina e citosina, três ligações. Isso tem implicação na força, né, no grau de união das duas cadeias. Quanto mais pares guanina e citosina existem, mais as cadeias estão ligadas, mais difícil é separá-las. Quanto mais pares adenina e timina existem, menos ligação, né, entre as cadeias, mais fácil de separá-las. Perfeito? Então, isso é uma informação importante. Tenta guardar isso aí. O DNA ele tem duas propriedades fundamentais. A primeira propriedade do DNA chama-se autoduplicação. Então, autoduplicação é fazer uma cópia de si mesmo. Fazer uma cópia de si mesmo. Não é tão alto assim, tá? Alto quer dizer sozinho, né? Autônomo, mas não é tão alto assim, não, porque depende de umas enzimas para que o processo aconteça. Precisa de uma grande variedade aí de enzimas. Nós vamos citar uma só, porque aqui nós vamos fazer, por enquanto, uma abordagem mais esquemática. Nós vamos citar a principal enzima necessária para a duplicação do DNA, que é a enzima DNA polimerase. Mas existem várias outras que participam do processo. Na verdade, é um complexo enzimático, complexo da DNA polimerase. Então, a autoduplicação é a formação de duas moléculas de DNA, duplicação, né? Utilizando uma molécula de DNA como molde. Então, o que acontece? Observe aqui esquematicamente uma molécula de DNA, representado só as bases nitrogenadas. Por que a gente representa só as bases nitrogenadas? Porque o fosfato desoxirribose não muda. É sempre a mesma coisa. E é nas bases nitrogenadas que está escrita a informação genética. Então, a informação genética é um código. Então, cada três letrinhas dessas aqui, A, G, C e tal, cada três letrinhas dessas aqui vão corresponder, no momento da síntese de proteína, a um aminoácido. Então, isso é um código que a gente chama código genético, né? Que determina, cada três letrinhas dessas, qual aminoácido vai representar lá na frente, na hora que for ser produzida uma proteína pela célula. Tá? Isso chama código genético. Agora, o que está aqui no DNA não é código genético, é informação genética. O DNA contém a informação genética. Então,
essa sequência A, G, C, G, T, A, C, T, A, isso é informação para a produção de uma proteína, que é codificada depois, né, para saber qual aminoácido, pelo código genético, mas é outra história. Tá? Então, o DNA pode ser enorme, pode ser gigantesco, pode ter milhões, milhões, milhões de pares de bases. Né? Então, aqui está um pedacinho esquemático, né? Um pedaço pequeno aí de DNA, para mostrar como é que é a autoduplicação. Então, estão os dois filamentos ligados aí, né? Esquematicamente pelas ligações de hidrogênio. A enzima DNA polimerase vai abrir o DNA, ou seja, vai separando os dois filamentos, rompendo as ligações de hidrogênio. Então, vai separando os dois filamentos. A enzima entra, vem rompendo, vem abrindo o DNA. E ela vai abrir o DNA inteiro, porque está duplicando o DNA todo, certo? Então, abriu, separou completamente as duas cadeias. E aí, o que vai acontecer? Nucleotídeos com adenina, guanina, citosina e timina, que estão dentro da célula, esses nucleotídeos vão se ligando aqui, ó, de forma pareada. Esses nucleotídeos já estão dentro da célula, estão livres no líquido celular, certo? Vieram aí com o resultado da sua alimentação, seu metabolismo e tudo mais. Então, onde tem adenina, vai ligar uma timina, onde tem guanina, vai ligar uma citosina, e vai por aí afora de acordo com aquele pareamento. Adenina com timina, guanina com citosina e tal. E, finalizando, formam-se as ligações de hidrogênio, e eu tenho duas moléculas de DNA, idênticas entre si e idênticas à molécula original. E a gente percebe que na nova molécula de DNA, a metade preta aqui, ó, é antiga, ela já existia. Só essa metade azul aqui é que é nova. Então, por isso que a gente fala que a duplicação é semi-conservativa. Conserva metade. Metade da molécula é antiga, metade é nova. Então, conserva metade, em termos químicos. Né? Agora, a informação genética conservou inteiro. Tá? Gente, pode ocorrer erro nesse momento. É raro, mas pode ocorrer. Raro é na casa de uma chance em 1 milhão, certo? Até mais, uma chance em 10 milhões. Pode ocorrer erro. O que seria o erro? Em vez de entrar uma guanina aqui, por exemplo, entrar uma adenina. Então, se entrar uma adenina aqui nesse lugar, está mudando a sequência de bases. E eu falei que essa sequência de bases é a receita, é a informação para a produção da proteína. Então, eu estou mudando a receita. Então, pode ser que a proteína produzida não funcione da mesma maneira que funcionava com a informação antiga. Então, isso é que a gente chama de mutação. Esse é o tipo mais simples de mutação, chamada mutação em ponto, né? Que é a substituição de uma base na sequência do DNA. Então, a mutação é um erro que geralmente acontece no momento que o DNA está duplicando. Ele está sensível a isso, né? A entrar uma base errada aqui. Então, esse erro pode acontecer. Tá? Existem mecanismos até de reparo, né? Nas nossas células existem, mas erros passam. Tá? E isso, então, implica, né, no aparecimento das variações entre os. Né? Isso é muito importante. Esquematicamente, está aí a autoduplicação semi-conservativa, né? A autoduplicação semi-conservativa do DNA. Então, aí está a molécula de DNA polimerase, vai quebrar as pontes de hidrogênio, as ligações de hidrogênio, vai separando aí os filamentos, os novos nucleotídeos vão chegando e uma enzima chamada DNA ligase vai prendendo, né, e formando as ligações e as duas novas moléculas de DNA. Então, a gente observa metade é escura, né, igual estava lá no início, e metade mais clara, que é formada pelos novos nucleotídeos. Então, a duplicação, autoduplicação semi-conservativa do DNA. Ou a outra propriedade do DNA é a transcrição.
A transcrição é a formação de uma molécula de RNA, formação de uma molécula de RNA, usando um DNA como molde. Usando um DNA como molde. Mas não é o DNA inteiro, não. É só uma das fitas do DNA, um filamento do DNA, que é chamado de fita ativa, que é usado como molde. Então, novamente, nós temos aqui um DNA esquemático e vamos considerar que desse para-adenina-timina até esse último para-adenina-timina aqui, ó, nós temos a receita para a produção de uma proteína. Claro que as receitas são bem maiores que essa, tá? Que essa que está aqui. Mas é só esquemático, né? Então, isso aqui a gente chama de gene. Então, o que é o gene? O gene é um trecho do ácido nucleico que armazena informação para a produção da proteína. Então, quando a célula quer produzir uma proteína, ela não usa o DNA. O DNA é muito nobre, ele não pode ser usado toda hora nos processos normais do metabolismo celular. Ele pode estragar. Então, o que a célula faz? Ela copia a informação daquele trecho. É a mesma coisa que um livro muito caro, né, que está lá numa biblioteca, que você não pode levar para casa, mas você pode tirar um xerox da página dele e levar para casa. Então, esse xerox aí seria o RNA, seria a cópia da informação. Então, está aqui a molécula de DNA, está aqui um gene, imagina lá o gene da hemoglobina, e a célula quer produzir hemoglobina. Então, o que ela vai fazer? Usando uma outra enzima, RNA polimerase, na verdade, de novo, aí, um complexo enzimático, né? Ela vai abrir só esse trecho. Ela vai abrir só esse trecho, certo? E aí, nucleotídeos livres vão parear de um lado, em uma das fitas. Ah, professor, qual fita? Preocupa não, enzima sabe, tá? Não preocupa com isso agora, não. Uma das fitas vai ser usada como molde e vai ter o pareamento. Timina com adenina, citosina com guanina, guanina com citosina, citosina com guanina, adenina com uracil, timina com adenina, guanina, citosina, adenina com uracil, timina com adenina. Então, agora é uracil, agora não é timina. Agora não é timina, porque está se formando um RNA. Então, no RNA não tem timina, em vez de timina entra o uracil. Então, formou-se em verde aqui um RNA, esse RNA se soltou. Pronto, o RNA se solta de lá e o DNA fecha de novo. Tá certo? O RNA se solta, olha aí, ó. O RNA se solta e o DNA vem fechando de novo. Então, esse RNA é que vai ser usado na síntese da proteína. Ele vai para o citoplasma da célula, vai se ligar numa organela chamada ribossomo, e lá vai ocorrer a síntese de proteína. E o DNA fica quieto lá no núcleo. O DNA fica quieto lá no núcleo. O DNA é utilizado no momento da duplicação, que antecede a reprodução da célula. Toda vez que a célula vai reproduzir, ela duplica o DNA dela antes, e o DNA é usado no momento da transcrição para produzir uma cópia que vai ser utilizada lá no citoplasma para a síntese da proteína. O próprio DNA não é utilizado nesse momento. Ele é muito nobre e tem que ficar preservado. Perfeito? Aqui, esquematicamente, a transcrição. Não esqueça o nome, hein? Transcrição. Formação do RNA a partir de DNA. Então, aqui abriu um trecho. No desenho esquemático que eu tinha feito para vocês, eu abri na ponta, né? Que é mais fácil de desenhar e tudo mais. Aqui não, abriu um trecho no meio do DNA, tá vendo? O gene vem daqui, né? O gene em questão, ele vem daqui até aqui. Então, a enzima RNA polimerase abriu esse trecho e vai produzindo o complexo da RNA polimerase, vai colocando aqui os nucleotídeos e vai produzindo um RNA, então, formado um RNA transcrito. Então, só uma das cadeias do DNA, no caso a azul aqui, ó, foi usada como fita ativa, copiada por ação da enzima RNA polimerase para formar fita de RNA. Então, é bastante comum nos exercícios se fornecer para você aí
a fita, né, de DNA, A, G, C, T e tal, e perguntar qual que é a fita de RNA que se forma. Então, esse tipo de pergunta é manjadíssimo. Né? Deixa eu voltar aqui os slides, certo? Então, desde aqui, né? Ele te dá, o DNA de um lado é adenina, citosina, timina, guanina, citosina. Como é que é o DNA na fita complementar? Timina, guanina. Então, essa pergunta é manjadíssima, tá? Então, se pergunta desde aqui, dá uma fita do DNA, pergunta a outra, ou então, né, no caso da transcrição, dá uma fita do DNA, T, C, G, C, A, T, G, A, T, e pergunta qual é a fita de RNA que vai ser formada. Essas perguntas são manjadíssimas, são óbvias, é bom praticar. É bom praticar, porque senão, se esquecer, isso vai ser terrível. Perfeito? Muito bem. Então, o ácido nucleico é isso, basicamente. Tá? E o ATP é um nucleotídeo especial. Ele é um nucleotídeo, ele é formado de base, pentose, fosfato também. Só que a hidrólise dele, quer dizer, a reação dele com a água, a quebra dele pela reação com a água, hidrólise, libera uma grande quantidade de energia. Então, o ATP é um nucleotídeo responsável por transferência de energia, processos de transferência de energia para o trabalho celular. Todo trabalho celular necessita de energia, né? Síntese de proteína, tal, contração muscular, transporte de substância, produção de luz lá no vagalume, né? Todo processo celular que precisa de energia, em última análise, essa energia vem aí da hidrólise do ATP. Então, o ATP, adenosina trifosfato. Então, ele tem uma adenina e uma ribose. Esse conjunto adenina-ribose chama adenosina, esse conjunto, e 3-fosfato. Essas ligações entre os fosfatos são ligações, então, que a gente chama de ligações de alta energia. Então, normalmente, a hidrólise acontece aqui, ó. A hidrólise acontece nessa ligação. Em alguns casos eventuais, acontece aqui, tá? Mas, na maioria das vezes, é entre o segundo e o terceiro fosfato. Então, essa ligação é hidrolisada. O que tinha 3 fosfatos, agora só tem 2, né? Liberou um fosfato. Então, era adenosina trifosfato, ATP. Agora virou adenosina difosfato, ADP. Libera o fosfato e libera energia, que é utilizada no trabalho celular. Ô, professor, eu não consigo entender isso. Né? A gente come ATP, como é que é isso? Né? Não, a história é a seguinte. Essa reação do ATP, de sofrer hidrólise, formar ADP, fosfato e energia, é uma reação reversível que ocorre no seu organismo. No nosso corpo, a gente tem alguns gramas de ATP. Alguns gramas, não é uma quantidade gigantesca. A gente tem alguns gramas de ATP, todas as nossas células têm ATP, certo? Muito bem. Então, o que acontece? O ATP, ele é formado a partir da energia do seu metabolismo energético. No nosso caso, né, respiração celular. Aí, numa bactéria, tem uma fermentação. Então, o seu metabolismo energético, quando você metaboliza a glicose, o glicogênio, as gorduras, né? Quando você queima isso no seu organismo, você libera energia. Essa energia liberada no seu metabolismo é usada para juntar ADP com P e formar ATP. Então, o tempo todo você está produzindo ATP. O tempo todo você está produzindo ATP. Por quê? Porque o tempo todo você está respirando. Você está consumindo sua glicose, se acabar a glicose vai para o glicogênio, se acabar o glicogênio vai para a gordura. Tá certo? Então, o tempo todo, no seu metabolismo energético, você está liberando energia, a energia está juntando fosfato com ATP e formando ATP. E o tempo todo também você está trabalhando. Mesmo dormindo, seu coração está batendo, seu cérebro está funcionando. Não é isso? Então, o tempo todo, o ATP seu está sendo quebrado, hidrolisado, formando ADP, fosfato, liberando energia para o trabalho biológico. As funções suas que dependem de energia.
né? O transporte de substâncias, alguns tipos de transporte de gás e energia, né? Metabolismo, movimento, contração muscular. Então, todo o seu trabalho biológico, né? Lembra que energia é a capacidade de realizar trabalho. Energia é a capacidade de realizar trabalho, é o conceito de energia na física, né? Então, essa energia vai realizar o trabalho biológico. Perfeito? São tudo aquelas funções que acontecem no seu organismo, ou no organismo de uma planta, de uma bactéria, né, no fungo, sei lá, que necessitam de energia. Então, o tempo todo você está formando ATP, tá? Ó, seguindo esse caminho aqui, o tempo todo você está formando ATP e o tempo todo você está utilizando o ATP. Então, o ATP tem uma reciclagem. Ele é gasto? É, mas ele é regenerado. Você gasta ele no trabalho biológico, mas depois junta de novo ADP com P para formar ATP, para sempre você ter ATP para você realizar suas funções. Então, ele é um nucleotídeo, né? Então, ele tem um parentesco aí com os ácidos nucleicos, né? Pelo fato de ser um nucleotídeo. Perfeito? Muito bem. Então, por hoje era isso aí, né? Espero aí que vocês tenham compreendido, gostado. Muito obrigado. Até a próxima.